embora as organizações ao final do ano celebram os números, né, e premiam os números também, o alcance das metas, a gente tem que a cada dia mais valorizar as pessoas que estão por trás desses números. Bem-vindos ao Vioral, a sua dose oral para histórias de executivos e empreendedores da saúde. Seja você um profissional da área, alguém apaixonado por inovação em saúde ou simplesmente amante de mentes brilhantes, você está no lugar certo. Siga-nos no Instagram, @Vioral, e explore mais em vioral.com.br. Fique agora com o PC, o seu anfitrião. Fala, ouvintes do Vioral, vamos para mais um episódio. Olha só que legal. Eu li isso daqui, tá? Eu tava dando uma pesquisada, vocês sabem que eu gosto de stalkear meus convidados. E aí eu vi um vídeo dele e ele fala o seguinte: o valor das pessoas supera qualquer métrica numérica. Eu gravei isso, memorizei isso e a gente vai falar. E ele continua: precisamos valorizar o potencial humano. Hoje nós vamos conversar com o Josiel Florenzano, que atua há 38 anos no setor de saúde e é atualmente presidente do Brasil e Cone Sul da Lundbeck. Josiel, seja bem-vindo ao Vioral. Legal, PC, muito obrigado aí pela oportunidade de participar do seu famoso podcast, já aí com esse tempo todo de caminhada, né? Tenho ouvido muita coisa legal aí de sucesso do seu trabalho. Obrigado por essa oportunidade de abrir aí esse microfone para a gente contar um pouco da nossa experiência. Eu que tenho a honra de tê-lo aqui, Josiel, e eu queria começar por aí, eu quero começar por pessoas, porque eu tô dando uma olhada e eu fui lá pesquisar, eu olhei o seu LinkedIn. No teu LinkedIn a gente vê muito esse apego, esse apreço que você tem dessa proximidade com o teu time. Você, inclusive, recentemente fez lá, você acabou de postar uma foto que você tava, a oportunidade de trabalhar em Buenos Aires, e você colocou lá seus colegas argentinos da Lundbeck nessa foto, e eu queria começar por aí. Como que a gente é próximo, José, em tempos de trabalho remoto? Distâncias físicas, você que atua Cone Sul, tem uma distância intercontinental também em jogo. Me diz um pouquinho como é que você faz para estar próximo do teu time e como isso beneficia a sua liderança e a própria Lundbeck. Legal, é um bom ponto. E eu tenho trabalhado e aprendido ao longo desses mais de 30 anos de gestão de pessoas na minha carreira e dado mais valor às pessoas do que os números, porque embora as organizações ao final do ano celebram os números, né, e premiam os números também, o alcance das metas, a gente tem que a cada dia mais valorizar as pessoas que estão por trás desses números. E eu costumo até dizer que daqui para frente não estão nem por trás dos números, estão à frente dos números do ponto de vista do conceito de gestão moderna. Isso ganhou um pouco mais de força, talvez, desde a pandemia, né, onde a humanização no ambiente de trabalho, na gestão, tendeu a aumentar e a maior demanda pelo equilíbrio, né, pessoas, família, trabalho, foi exigida. Ao longo do tempo eu venho aprendendo a importância das pessoas, a importância de estar próximo. Nos últimos anos, trabalhando na Lundbeck, que é a empresa mais enxuta, a empresa menor, eu tenho mais possibilidade de exercitar isso, né? Sim. Eu não tenho uma empresa de mais de 1.000 funcionários na minha região, então tenho mais condições de estar próximo. É lógico que a tecnologia advinda da pandemia nos ajuda a conectar mais frequentemente com o pessoal, né? Para eu, por exemplo, para uma Argentina, Chile, onde é também minha região, presencialmente é muito mais complicado com grande frequência. Então tenho procurado suprir a ausência de face-to-face ou presencial com conexões via remoto, telefone, Zoom, Teams, etc. Então eu acho que a dificuldade de estar presente não pode ser uma dificuldade para você estar próximo das pessoas, né? Às vezes você pode dar um afago, uma demonstração de afeto, de carinho, de atenção às pessoas, independente de estar fisicamente próximo. Uma ligação no aniversário de um colaborador pode demonstrar uma proximidade e uma consideração muito grande. Então eu acredito que, claro que a gente tem que se beneficiar da tecnologia, mas eu sempre acreditei e cada dia que passa eu tento exercitar mais essa proximidade com a minha equipe e tendo ações práticas, né? Sim. Ações práticas para desenvolver isso. Não pode ser uma coisa assim no natural, você tem que ter um plano estratégico para manter isso, senão você cai na correria da rotina e acaba não tendo tempo para as pessoas. Então,
eu sempre digo para o meu pessoal que eles são importantes independente da posição que eles estão na organização. Sim. E de onde vem isso, José? Isso foi algo que você aprendeu com um líder que você trabalhou, da importância disso? Isso é uma coisa de valor teu e você cresceu com isso? Eu gosto de entender essa profundidade de onde as pessoas vêm com isso, né? E como isso tem beneficiado a tua liderança. Eu acho que tem um pouco da minha criação, da maneira que meus pais me passaram de valores e princípios em relação às pessoas, né? Sim. De respeitar as pessoas independente da sua posição e dar uma atenção independente se a pessoa tem um cargo mais humilde, mais aparentemente irrelevante para o negócio, mas ao final tem a sua significância, independente da sua posição. Também aprendizado dentro da carreira gerencial, né? E exercitando. Eu sempre busquei estar próximo do pessoal para poder eventualmente suprir algumas deficiências que eu tenho em outras áreas de gestão. Então a proximidade me faz, às vezes, ou na maioria das vezes, gerenciar pelo exemplo, né? E então eu acho que é um misto de aprendizado ao longo da minha carreira, né? Cursos e ver experiências de outros, inspiração de alguns líderes também que eu tive. Isso também é muito importante. Eu acho que todo gestor tem que entender que ele vai inspirar alguém. E eu fui muito inspirado por alguns gestores que eu tive. E eu acho que tem muito a ver da minha criação também. Queria saber um pouquinho mais da história da Lundbeck. A gente sabe, consegue pesquisar isso, que é uma empresa dinamarquesa. E eu queria que você me contasse um pouquinho, né? O que é a Lundbeck no Brasil, no Cone Sul, que é o que é a tua experiência. Conta um pouquinho pra gente da empresa aqui no Brasil. Legal, PC. Bom, a Lundbeck é uma empresa que tem mais de 100 anos globalmente, empresa dinamarquesa, como você falou. No Brasil e na América Latina, nós estamos atuando há 22 anos. É uma empresa nova no Brasil. A Lundbeck, nos últimos 50 anos, focou as suas atividades nas doenças mentais. Então, nós somos uma empresa especializada em sistema nervoso central. Aliás, é a única empresa global farmacêutica que é focada somente em doenças mentais. Tem outras empresas que também têm sistema nervoso central, mas exclusiva nesta área somente a Lundbeck. Então, todas as nossas pesquisas estão voltadas para a área de psiquiatria e neurologia. Então, nós lançamos a empresa em 2002 no Brasil. Então, nesse período todo, nós nos consolidamos como uma empresa forte nesse segmento de doenças mentais, especialmente junto aos psiquiatras e neurologistas. Perfeito. E para quem deve estar perguntando, com os famosos medicamentos estalopram, vortioxetina, que todo mundo conhece aí, isso. Que é a marca, a referência de vocês. Só uma curiosidade, PC, nós somos líderes no segmento de depressão. Tá. Né? Então, de cada antidepressivo vendido no Brasil, aliás, de cada 10 antidepressivos vendidos no Brasil, 3 ou são da Lundbeck ou foram desenvolvidos pela Lundbeck. Então, praticamente 1/3 do que se consome de antidepressivo no Brasil tem alguma origem na pesquisa Lundbeck. Uau, que sensacional, olha que legal, Tana. E José, uma empresa dinamarquesa, é diferente da americana, que a gente está acostumado, ou da inglesa, que também a gente já está mais acostumado? Como é que é? Me conta um pouquinho da cultura dinamarquesa. Eu já trabalhei em empresa americana, já trabalhei em outras empresas de origem europeia, né? Como a Lundbeck e outras, mas o dinamarquês ele tem um toque especial. É um povo bem amigável, é um povo que confia muito nas pessoas, que tem valores muito definidos em relação à qualidade de vida, a pessoas. Então, o país Dinamarca tem valores que refletem muito nos valores que a Lundbeck tem. A Lundbeck acaba sendo uma amostra da cultura dinamarquesa. Então, é interessante trabalhar porque o valor que a empresa dá às pessoas é algo diferenciado. É lógico que nós temos acionistas, os acionistas estão focados na lucratividade, né? Mas esse equilíbrio entre pessoa, trabalho, qualidade de vida, né? Tanto é que a Dinamarca está entre os 3 melhores IDHs do mundo e não tem nada diferente disso em relação ao que a gente tenta pregar também na nossa empresa, tenta praticar aqui. Então, é muito legal trabalhar com o dinamarquês, eu trabalho já há mais de 20 anos e eles são realmente um europeu diferenciado. Agora, José, quanto tempo de Lundbeck você tem?
Você tá falando, são 20 e poucos anos América Latina, Brasil. Você tem? Eu entrei logo no início, eu sou funcionário número 3 da empresa. 003. E depois eu saí por um período de 2 anos e retornei. Então, no total, eu tenho 20 anos de empresa. Desses 22, eu trabalhei 20 anos aqui. Sei. Então, eu queria te perguntar isso, como que é o desafio de ver uma empresa iniciar do zero? Você teve essa experiência, me conta um pouquinho disso. Como é que foi para você e quais são os aprendizados de quem começa uma empresa no Brasil? Não, isso foi muito legal, porque foi uma experiência nova. Eu sempre havia trabalhado em empresas farmacêuticas grandes, né, onde você tinha praticamente tudo funcionando, tinha pessoa específica para cada atividade. Aí você começar uma empresa do zero, que você tem que fazer tudo, né? E eu comecei área comercial naquela época, responsável pela área comercial. Uhum. Então foi um grande desafio, porque primeiro você tem que lançar a marca da empresa no país, né? Um nome diferente, Lundbeck. As pessoas não sabiam se era Lundbeck de Costa ou se era... lançar o nome da empresa, construir uma imagem a ponto de você atrair talentos. Você vai contratar gente para uma empresa que é desconhecida, você não consegue, é mais difícil, é mais desafiador, né? Então a gente teve que usar muito o nome das primeiras pessoas que a gente veio contratando para ir atraindo talentos. Eu, por exemplo, entrei na Lundbeck porque o meu chefe, na época, tinha trabalhado comigo em outra empresa, então eu conhecia ele e não conhecia a empresa. Você montar uma empresa num país como o Brasil, você vai muito pelas pessoas-chave que você contrata no início, para essas pessoas serem pontos de atração, né, para outros colaboradores. Então foi um desafio muito grande lançar. Os produtos não existiam no Brasil, não eram conhecidos, então não só a marca da empresa, como os produtos. Então foi um desafio grande, mas foi muito importante. E nós lançamos o primeiro produto no segundo ano já de empresa, e em 5 anos nós atingimos a liderança de depressão com esse produto. Nós nos tornamos líder com o Lexapro em 2006. Olha só. Já apenas 5 anos de empresa no Brasil. Então foi um feito bastante importante. Para mim foi um MBA fantástico, na prática. Você iniciar uma empresa do zero e ver hoje onde a empresa está e entender que a gente fez parte disso, isso é muito legal e muito aprendizado. Que legal, José. Já que você está falando de aprendizado, eu queria puxar um outro assunto que eu achei muito legal. Eu falei, o José precisa contar um pouquinho disso, porque eu achei não só uma questão de coragem, que pouca gente tem essa coragem que você teve, essa ousadia que você teve. Para quem não sabe, nós que trabalhamos aqui com mídia, usualmente a gente, ou o convidado vem porque a gente conheceu e ele é muito amigo nosso, ou um amigo indicou, ou muitas dessas vezes vem pelas assessorias, como foi o teu caso, José. E uma das coisas das matérias, né, as assessorias nos enviam muito material pra gente estudar o convidado. E uma das coisas que eu vi lá é sobre um desafio que você tem muito orgulho, que é aprender inglês depois dos 40 anos. E isso me chamou muito a atenção num mundo hoje que a gente tá falando tanto de etarismo, que a gente tá falando de lifelong learning, que a gente tá tentando estabelecer uma série de outros tópicos e quebrar alguns mitos que existem em relação a isso. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência, enfrentar a sociedade nesse quesito, assumir em público, não é o que a gente vê sempre. Eu gosto de contar essa história, PC, porque às vezes serve de inspiração para a galera mais jovem, né? Muito! E eu tento, inclusive, passar isso para os meus filhos. Quando eu estudei a fase escolar, né, não tinha línguas na escola, você não tinha opção de estudar inglês. Às vezes tinha lá só um beabá mesmo, não tinha... Ou você fazia o inglês particular, ou no meu caso, que era escola pública, você não tinha. E como até os 40 anos de idade eu não tive demanda de inglês na minha carreira profissional, eu não fui motivado a estudar. Uhum. Quando eu recebi o convite para vir para a Lundbeck, meu chefe me desafiou e falou assim, ó, você tem a habilidade que eu preciso aqui da área comercial para montar a empresa. Ele me conhecia já, só que nessa função que eu estou querendo te contratar, você precisa falar inglês. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Porque você não fala inglês, mas você tem a outra parte que eu preciso. Você acha que em 2 anos você vai conseguir fazer uma apresentação para o CEO da companhia em inglês? Aí eu aceitei o desafio, falou, se você me der a oportunidade, eu em 2 anos estarei falando inglês. Só que eu não imaginava que aprender uma língua com 40 anos era difícil, né? Uma coisa é jovem, é criança. Então eu estudei inglês praticamente todo dia durante 2 anos. Coincidentemente, após 2 anos, o CEO da empresa veio ao Brasil
eu estava lá fazendo uma apresentação em inglês. Então esse foi um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira, né? E graças a Deus venci. E eu uso esse exemplo muito para estimular alguns jovens que eu vejo que não estão focados no inglês, principalmente se trabalha na indústria farmacêutica, por exemplo, quer fazer carreira, sem inglês, esquece. Né? Sim. Então esse foi um desafio que eu ainda não sou um nativo para falar inglês, mas eu tenho inglês para minha necessidade, para o gasto aqui, e eu acho que esse foi um aprendizado para mim e é uma história que eu acabo testemunhando para algumas pessoas para inspirar também. Que legal, José. Tem algum próximo? Qual que é o seu próximo desafio, José? Tem alguma coisa que você tem em mente aí que você quer também enfrentar? Meu próximo desafio é... Bom, eu estou caminhando para aposentadoria em alguns anos, né? Então, eu tenho já alguns planos pós-aposentadoria, que não é parar. Eu preferia que não compartilhar, né, por questões estratégicas. Lógico. Mas, seguramente, tem alguns desafios, sim, porque além de dedicar mais tempo a alguns trabalhos voluntários que eu faço, extra trabalho com a empresa, estando aposentado, quero dedicar um pouco mais de tempo, quero também fazer algumas coisas de cunho profissional que ajudem outras pessoas com a experiência que eu adquiri ao longo desse tempo. Uhum. Tem um outro tópico que eu vi, você postou recentemente uma reunião bimensal que você realizou com o seu time e você falou da proporção de mulheres na Lundbeck. Eu achei isso muito interessante, né? Eu queria que você me contasse, hoje, vocês na Lundbeck, você diz uma gestão majoritariamente formada por mulheres. Uhum. Como é que vocês investem aí na carreira da mulher? Qual é o valor percebido de investir nisso? Me conta um pouquinho, José, da tua experiência que vai na contramão do que a gente vê, por exemplo, no mercado brasileiro, que está diminuindo, né? Nós temos um incentivo e uma campanha global da empresa de trabalhar muito bem essa questão da equidade, né? Uhum. A gente hoje, globalmente, devemos ter 50-50 homens e mulheres no Brasil e na minha região. A gente já tem 55% dos funcionários, dos colaboradores são mulheres, 45% é homem, então já está bem equilibrado. No nível de gestão, primeira linha, que são os meus reportes diretos, já tem a maioria mulher. E eu devo te dizer com bastante transparência que assim, a gente não faz uma campanha forte para ter só mulher ou para ter mais mulher. Essa coisa veio acontecendo naturalmente. E às vezes não acontece naturalmente em algumas instituições porque é colocado algumas barreiras na hora do processo de seleção. E a gente trabalha muito focado no perfil da posição e na competência de cada profissional, né? Uhum. Então, se a gente hoje tem mais mulheres, é um resultado de, durante os processos de seleção, apareceram mais mulheres competentes do que candidatos homens. Uhum. José, você falou da questão do sistema nervoso central, você trouxe até alguns dados interessantes. Eu queria entender, essa é a estratégia presente e futuro da Lundbeck, é o foco, é a SNC? Né, a gente pega aí os dados da IQVIA, a gente sabe que a categoria SNC é uma das que mais cresce aqui no Brasil. Né? Eu queria que vocês me contassem um pouquinho qual que é o futuro da Lundbeck e da SNC e como é que tem sido essa relação com esses profissionais de saúde de vocês. Realmente o nosso foco e a estratégia global da companhia é continuar desenvolvendo pesquisas em neurologia e psiquiatria somente. Então não temos nada no pipeline futuro diferente disso. A gente possivelmente vai trabalhar um pouco mais forte em produtos mais inovadores, biológicos, doenças raras, aí no futuro próximo, mas sempre na área de sistema nervoso central. Aí é lógico, o dado que você falou aí de mercado, principalmente pós-pandemia, as doenças mentais, especialmente depressão e ansiedade, aumentaram tremendamente. A demanda para esse mercado é muito alta e o efeito da pandemia ainda contribuiu para isso. E algum spoiler, José? O que a gente pode esperar? Algum produto, alguma coisa que está vindo aí para o Brasil? Alguma coisa que vocês estão planejando nos próximos anos de lançamentos? Como é que está o pipeline aí? Eu não posso falar muito detalhe, né, mas eu posso dizer que a gente tem produtos para a área de enxaqueca, nós temos produtos para a área de Parkinson, para a área de depressão também tem coisa interessante vindo, mas nada mais do que isso ainda a gente pode abrir. E, José, a gente não pode, assim, negar, né? Tem, lógico, grande influência sua como líder na Lundbeck, vocês chegarem e conquistarem essa posição no sistema nervoso central e principalmente na mente dos profissionais de saúde dessa área.
né, que enxergam a Lundbeck realmente como uma empresa especialista. Eu queria que você me contasse assim, um pouquinho dessa estratégia, né? Porque essa estratégia passa por marketing, passa por acesso, passa pela força de venda, passa por todo um time que trabalha em conjunto para que vocês atinjam esse patamar e ganhem esse equity de marca nos profissionais de saúde. Me conta um pouquinho assim, isso foi algo sempre pensado? Lógico, muita gente fala, pô, mas é porque tem produtos bons. Eu sei, produtos bons contam também, mas se não é o resto, não adianta só ter produto bom. Eu queria que você me contasse um pouquinho disso, José. Você que está tantos anos na frente assim, como é que foi essa visão, essa estratégia de vocês sempre quererem estar líderes e na frente com os produtos de vocês e com as marcas de vocês, né? PC, esse é um bom ponto. Produtos bons é importante, nós temos, mas também os nossos concorrentes têm, né? Então, não é uma coisa que é exclusiva. Não, e quando você perde a patente também, depois faz o quê, né? Então tem isso também, vocês sabem disso, né? Isso. Então, realmente, os nossos produtos são diferenciados, são produtos de pesquisa própria, né? Então, a empresa investe mais de 20% do nosso faturamento bruto em pesquisas, né? A Lundbeck, ela pertence a uma fundação chamada Fundação Lundbeck, e parte do estatuto da fundação diz que 20% no mínimo do faturamento bruto tem que ser revertido à pesquisa, então a pesquisa é garantida estatutariamente falando, né, dentro da Lundbeck. Eu diria que o diferencial nosso é a parte da qualidade do produto, é a qualidade da prestação de serviço que a Lundbeck leva aos principais clientes, que no nosso caso são indiretamente os psiquiatras e neurologistas, porque ao final nossos clientes são os pacientes, mas nossos produtos chegam aos pacientes através da classe médica. E a gente tem trabalhado para fazer sempre o que a gente fizer, a gente fazer com qualidade. Então a gente não é muito preocupado em fazer uma atividade de marketing maciça, grandes eventos, grandes atividades. E a gente prefere fazer coisas mais específicas, mais próximas dos médicos, onde a imagem da empresa fica mais fortalecida, principalmente na questão da prestação de serviço. Eu não sei se você tem acesso à pesquisa que a Ipsos faz sobre força de venda, né? E saiu agora em maio a pesquisa desse ano. Então, a Lundbeck, dentro dos especialistas que nós atuamos, ela apareceu em 7 de 9 itens, critérios avaliados. Sim. Ela apareceu em 7 nas 3 primeiras posições, sendo que 4 foram em primeira posição na visão do psiquiatra, por exemplo, que é o nosso principal stakeholder, né? Então, a gente é percebido como uma empresa que leva informação de qualidade, que leva educação médica continuada. Então, esse tem sido o nosso segredo. No Brasil tem mais de 500 mil médicos. Nós visitamos aproximadamente 10 mil médicos, que é um número muito pequeno. Mas nesses 10, a gente faz um trabalho de excelência. Então, esse tem sido a nossa visão, é uma empresa pequena. Perfeito. A gente quer ser bom naquilo que a gente faz, muito mais do que ter um alcance muito grande. E, José, como é que vocês têm aplicado estratégia digital? Como é que tem entrado? Porque é muito do que se fala agora na indústria da saúde, da importância também agora da omnicanalidade, estratégias digitais, como isso tem entrado nesse arcabouço de serviços que vocês têm oferecido, de contato com os médicos. Nós temos um projeto forte de omnichannel, temos uma equipe forte na Global conduzindo isso. Já a maioria das subsidiárias já tem, como a gente no Brasil, uma área específica de digital. Claro, a gente ainda tem muito por fazer, talvez isso ganhe um pouco mais de velocidade agora depois da pandemia, mas a gente está investindo, a gente usa muitos canais digitais com suporte para o trabalho do representante. Não acredito que a gente vai ter uma substituição do representante com o canal digital, mas tem sido um reforço importante. Estamos aí talvez no primeiro terço da caminhada de aprendizado do uso dessas ferramentas que eu acho que vieram para ficar e complementaram o trabalho, Sim, especialmente de marketing, né? Então, estamos levando a sério. Temos já aqui 2, 3 pessoas na nossa região especialmente focada nisso. Temos uma diretoria global. A empresa tem lá na Dinamarca um diretor com uma equipe grande de pessoas focadas nessa área digital. Josiel, 38 anos de experiência, eu queria usar um pouquinho dessa sua história para você trazer. A indústria farmacêutica mudou muito, e se mudou, o que mudou de quando você começou para hoje? Do ponto de vista operacional mudou bastante. O conceito nem tanto, né? Mas a forma de chegar ao mercado tem mudado, especialmente com o uso melhor da tecnologia, né? Eu comecei há 38 anos atrás como representante de vendas, e o recurso que eu tinha era a pasta
e as amostras e uns folhetos em papel promocionais, né? Hoje e o guia amarelo. Exatamente. Hoje você já não tem mais praticamente você não usa material impresso, você tem uma série de outros recursos que não tinha naquela época, até recursos de eventos médicos e coisas mais. O papel do representante continua tão importante quanto, só que ele tem muito mais recursos e ferramentas para ajudar. Naquela época dependia muito mais da habilidade comercial, né, que eu costumo dizer do gogó mesmo, do vendedor. O processo também de distribuição de medicamentos mudou radicalmente, né? Isso mudou muito mais do que o papel da promoção médica. Antigamente você vendia para todas as farmácias diretamente, hoje não, tem grandes distribuidores que atendem as farmácias, né? Porque são 90 mil farmácias no Brasil. Então, a parte comercial mudou bastante. A parte promocional mudou do ponto de vista de mais uso da tecnologia, mas não do papel do representante, que é o maior item promocional da indústria farmacêutica, né? Isso não mudou ainda radicalmente, ainda está bem parecido com o que era no passado. Legal. Eu sempre quero saber de quem atinge um alto cargo de gestão e para quem chega no patamar que você chegou. Foi algo que você sempre pensou lá quando você começou como representante, você sonhava, um dia eu quero presidir uma empresa, ou não, teve um momento na tua vida profissional que você sentiu que chegaria a esse ponto de virada e você se planejou para isso? Como é que se estrutura e atinge, né? Porque muita gente tem essa curiosidade, porque também está buscando uma ascensão profissional e elas querem saber como é que o Josiel se planejou para chegar onde ele está. Essa é uma pergunta bem interessante que tem uma resposta bem atípica no meu caso, né? Se eu te falar que eu nunca me planejei para ser um dia presidente de uma multinacional, pode ser que você não acredite, mas é verdade. Eu aprendi com meu pai, quando eu era ainda criança, falou, tudo que você for fazer, independente do que você for fazer, você dá o seu melhor. Você faça o melhor que você puder, que as coisas vão acontecer no tempo certo. Perfeito. Sem querer ambicionar exageradamente uma coisa ou outra para você atrapalhar ou prejudicar alguém, mas dê o seu melhor que você pode. Às vezes você não vai ser melhor que outra pessoa, mas se você for melhor que cada dia de você mesmo, você pode ir longe. Então, quando eu comecei a carreira na indústria farmacêutica como representante, não imaginava um dia ser um gerente. Quando eu virei gerente, não imaginava um dia ser presidente da empresa. Então, assim, eu não tive um planejamento de carreira e que é totalmente antagonista do que hoje, quando converso com um jovem que está começando, eu incentivo ele a fazer um planejamento de carreira. Eu acho que se você tem um planejamento, é mais fácil você atingir qualquer objetivo. E aí não só de carreira, qualquer área da vida, né? Vida pessoal, financeira e tudo mais. No meu caso, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, em função de eu ser sempre disciplinado, dedicado e tentar fazer o meu melhor. Quando aparecia a oportunidade, eu estava preparado. Então, todas as vezes que eu fui promovido, eu não estava assim, esse é o meu objetivo, o próximo passo é esse. Eu não tinha essa visão. Se eu pudesse voltar atrás hoje, com a experiência que eu tenho, eu talvez teria feito um planejamento, não sei se teria sido melhor ou não, mas eu acho que o planejamento é super importante em qualquer área da vida e na carreira também. Mas no meu caso, agora, o que eu tenho feito, depois de aprender tudo isso, é que eu me planejo para o ano que vem fazer melhor do que eu faço hoje na minha posição hoje. Quer dizer, o que eu posso fazer diferente para melhorar a minha performance, qualidade de vida e outras coisas que tem que vir junto também com a carreira, sabe? Então, nunca almejei chegar aonde eu cheguei, mas não desejo que as pessoas não façam planejamento inspirados nessa minha experiência. Lógico. José, não tem como a gente não falar de inteligência artificial, e a gente criou aqui no final um quadro que a gente tem perguntado para as pessoas da experiência dela, que é o quadro chamado E Agora? Eu queria que você me contasse um pouquinho como é que tem sido sua experiência. Você já utilizou inteligência artificial no seu dia a dia como gestor? A Lundbeck tem olhado para a inteligência artificial nos negócios aqui no Brasil? Como é que você tem enxergado a IA? A nossa empresa tem estimulado isso nos últimos tempos. A gente tem até alguns cursos criados pela nossa matriz para incentivar e ensinar algumas coisas sobre esse tema que é tão novo. Eu sei que alguns colaboradores, principalmente do pessoal de marketing, têm usado bastante já esse recurso. Eu, particularmente, preciso aprimorar e aprender mais sobre isso para iniciar o uso. Então, eu estou ainda atrasado nesse processo. Coincidentemente, ontem eu estava conversando com um dos nossos gerentes de produto aqui, da gente tentar encontrar alguém
do mercado que pudesse fazer uma sessão de treinamento aqui para as pessoas chaves. Sim. Mesmo que eu não vá usar, mas que eu saiba o que o recurso pode fazer para eu estimular as pessoas que trabalham comigo a usarem. Então, acho que é uma ferramenta fantástica e tem que ser bem usada, porque ela pode também ir por um outro caminho, né? Mas, como empresa, globalmente, a gente já tem visto um movimento forte para o uso e tem tido, inclusive, treinamentos para as equipes para fazer isso. Eu, particularmente, estou engatinhando ainda nesse processo, mas eu vejo que o meu pessoal aqui já está avançando bem com algumas iniciativas importantes. Na próxima semana nós temos a conversão de vendas aqui no Brasil e eu já percebi que o pessoal vai fazer uso de algumas ferramentas que eles prepararam para o material de apresentação e tudo mais. Legal. Então, é uma coisa que será importante para o marketing. Também muito útil para a parte médica, né? Desenvolvimento de pesquisas e busca de informações para a parte médica, que Sim. é muito forte também na nossa empresa, né? Uma das áreas que a gente tem uma fortaleza muito grande e que isso valoriza a nossa imagem junto ao mercado é a nossa força e a visibilidade que a nossa área médica tem no mercado, dando um respaldo científico para o nosso trabalho. Então, eu acho que a inteligência artificial vai poder usar muito também, vai ser usada muito na área de pesquisa e desenvolvimento. Maravilha. Olha, hoje nós conversamos com o Josiel Florenzano, ele que está como presidente da Lundbeck no Brasil e no Cone Sul. E eu queria terminar com algo que eu pesquei dele também, que ele diz no LinkedIn dele mesmo, que quando os nossos colaboradores se sentem verdadeiramente vistos e ouvidos, seu engajamento e compromisso com os objetivos da empresa aumentam significativamente. Eu concordo plenamente com isso. Josiel, queria agradecer muito a tua participação aqui. A troca de experiência foi excelente. Obrigado. Valeu, PC. Obrigado pela oportunidade aí de compartilhar alguns conhecimentos, algum aprendizado. E conta comigo aí, se você precisar, estou à disposição. Também os nossos ouvintes aí, se quiser fazer algum contato aí via LinkedIn ou WhatsApp, para a gente trocar experiência, será um prazer. Eu com 6.3 ainda quero aprender muito e tem muito que aprender ainda. É isso aí, maravilha, gente. Esse foi mais um episódio do Via Oral e eu fui. Continue a jornada conosco no Instagram, @Vioral, ou no seu agregador de podcast favorito. 2 vezes por mês, desbloquearemos insights e engajaremos com pessoas incríveis. Lembre-se, todo mundo tem uma história, e cada história tem o poder de inovar, inspirar e influenciar o futuro da saúde.